O FGE, forro gypsum estruturado Gypsum BQ, é formado por chapas gypsum sem juntas aparentes aparafusadas em perfis metálicos. Ele é indicado para áreas onde há necessidade de absorção acústica. As chapas Gypsum BQ têm 1,20 m de largura e o comprimento de 2,40 m. Por não possuir juntas aparentes, este forro possui um sistema de estruturação diferente dos demais. Ela é formada por duas estruturas, a primária e a secundária, ambas formadas por perfis canaletas CD de 60 mm de alma por 27 mm de aba. Vejamos como montá-los. Para começar a montagem do forro, primeiro você marca o nível do forro com a ajuda de mangueira de nível ou nível a laser. Lembre-se de levar em consideração a medida do forro acabado. No caso do Gypsum BQ, o perfil de perímetro é o roda-forro, que possui 30 mm de abas e 27 mm de alma. Assim como na cantoneira, a chapa será aplicada abaixo do roda-forro. Após a marcação de nível, você vai fixar o roda-forro em todo o perímetro. A fixação do roda-forro deve ser feita com parafusos e buchas ou finca-pinos. A distância entre os pontos de fixação não poderá ser maior do que 60 centímetros. Após a fixação, a paginação dos tirantes deve ser feita de 1 metro por 1 metro. Porém, a partida da primeira linha de tirantes deve ser fixada a 300 mm do suporte em ambos os sentidos. Após marcar a paginação dos tirantes, fixe-os por meio de parafusos e buchas ou finca-pinos. Faça um elo no tirante para fixá-lo à laje e lembre-se de utilizar uma arruela na fixação para garantir a mesma. Os tirantes devem ser fixados totalmente aprumados e sem folga no ponto de fixação com a laje. O comprimento ideal do tirante é a medida da laje ao nível da canaleta primária. Uma regra importante: o rebaixo máximo do FGE Gypsum BQ por meio de tirantes de arame número 10 é de 2 metros. A partir desta medida, deve-se utilizar uma estrutura auxiliar. Coloque os reguladores nos tirantes sem amassar os tirantes. O tirante, quando amassado, tende a estirar com o peso e isso desnivelará o forro. A próxima etapa é a colocação e fixação das canaletas CD. Apoie as canaletas CD da estrutura primária sobre o roda-forro e acople os reguladores. A fixação das canaletas primárias no roda-forro é feita com parafuso LA 9,5 mm pela parte superior. A paginação entre a canaleta primária é de no máximo 1 metro. Porém, a primeira e a última canaleta devem estar no máximo a 300 mm do ponto inicial e final do forro. Uma dica importante: como as canaletas possuem 3 metros de comprimento, na maioria dos forros existe a necessidade de emendá-las. Veja como deve ser feito. Para unir as canaletas, utilize a união para canaletas CD, fixando com 2 parafusos LA 9,5 mm em cada aba. Ao terminar de colocar a estrutura primária, coloque a estrutura secundária. As canaletas secundárias devem ser dispostas no sentido contrário e por baixo das primárias, encaixando-as dentro do roda-forro. A paginação entre as canaletas secundárias é de no máximo a 400 mm. Porém, a primeira e a última canaleta devem estar no máximo a 100 mm do ponto inicial e final do forro. Portanto, marque a posição da primeira canaleta a 100 mm, a posição da segunda a 300 mm da primeira e, a partir desta, pagine as demais a 400 mm. A fixação das canaletas secundárias no roda-forro é feita com parafusos LA 9,5 mm na parte inferior. Aqui também, se existir a necessidade de emendar as canaletas, utilize a união para canaletas CD. Em todos os encontros entre as estruturas primárias e secundárias, você deve aplicar o conector. Após finalizar a fixação das canaletas, você vai nivelar o forro. Para facilitar o nivelamento do forro, use uma linha por baixo das estruturas secundárias na direção das estruturas primárias e faça o nivelamento. Após nivelar a estrutura,
Dobre os tirantes para garantir que o forro não perca o nível e os reguladores não soltem os tirantes. Ao concluir o nivelamento, é a hora de fixar as chapas. Neste forro, a fixação das chapas é realizada no sentido transversal da estrutura. Assim como no forro com chapas gypsum, neste forro, as chapas devem ser fixadas com as juntas alinhadas. E tem mais uma diferença importante. Para garantir o alinhamento das perfurações, você deve iniciar o chapeamento pelo centro do forro e esquadrejar a primeira chapa com a estrutura secundária. O aparafusamento da chapa deve ser feito por todo o perfil, com os parafusos posicionados entre a primeira e a segunda linha de perfurações. Deve-se ter um cuidado no aparafusamento de posicionar o parafuso nos pontos entre as perfurações das chapas, evitando a quebrar as bordas das chapas e dos parafusos. Nas pontas, você deve colocar os parafusos a uma distância de 5 cm das bordas no espaço entre os furos. A distância entre os parafusos deve ser de 25 a 30 centímetros. É preciso ter cuidado também com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é de cerca de 1 milímetro em relação à superfície. Uma dica: use sempre o limitador na parafusadeira. Após terminar de fixar a primeira chapa no centro do forro, você aplica as demais chapas. Primeiro, as alinhadas, depois as laterais formando uma cruz. Após aparafusar as chapas alinhadas e as laterais, você aparafusa as diagonais. Sempre nesta sequência, formando cruz e depois preenchendo com diagonais. Mais um detalhe importante: todos os forros com função de absorção de som devem levar uma camada de lã de vidro sobre os mesmos e é neste momento, na fase de chapeamento, que você aplica a lã de vidro sobre as chapas. Após finalizar o chapeamento, basta realizar o acabamento. O processo de acabamento no gypsum BQ diferencia-se dos demais por suas chapas não possuírem rebaixos, o que impossibilita a utilização de fita JT. A massa para este forro é específica e possui propriedades que eliminam a possibilidade de trincas. O acabamento resume-se à aplicação de massa no encontro entre as chapas e no recobrimento das cabeças dos parafusos. Para aplicar a massa, você utiliza o aplicador e retira o excesso de massa. Por fim, recobre os parafusos. O forro está pronto para receber a pintura.